A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje é Jéssica Brazal, que é gerente de pesquisa, de desenvolvimento e de inovação da Vitia. E nós vamos falar sobre tecnologia inédita, que acelera pesquisas com bioinsumos do Brasil e que faz com que o nosso agronegócio se beneficie cada dia mais. Deixa eu trazer a Jéssica para cá. Chegou, tudo bem, Jéssica? Como é que você está? Tudo bem, Divino? Muito bom falar com você. Perfeito, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso aqui estar contigo e poder falar desse assunto que é tão interessante, né? Inovador pelo tema em si. Com certeza, com certeza. E quanto tempo você está na Vitia? Eu estou à Vitia há quase 8 anos, vai estar agora o próximo ano. A Vitia é brasileira? Ela é nacional, é uma empresa brasileira, daqui de São Paulo, onde eu estou até inclusive. Está no ano aí há mais de 50 anos, vai fechar no próximo ano 55 anos já. Foi pioneira aí na produção de inoculantes e depois produção de fertilizantes especiais. E como defensivos biológicos, ela está dentro das grandes players. Que bacana, que bacana. E você trabalha à frente da pesquisa. Vocês têm um timão aí, um timaço de pesquisadores? Conta pra gente, como é que é? Sim, nós temos aqui, estamos pouco mais de 30 pessoas, dedicação exclusiva na parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E 60, um pouco mais de 60 ali, dedicados à pesquisa, né, desenvolvimento. Legal. Tem uma turma bacana aí de entre mestres, doutores, pós-graduados. É uma absorção, né, daquilo que a academia ela gera, a VIT ela vai absorvendo conteúdo técnico. Muito bom. Bom, eu fiquei sabendo que vocês adquiriram um equipamento novo, né, de fenotipagem automática. Aí me veio uma dúvida. O que é fenotipagem automática e como é que isso funciona no dia a dia da pesquisa? Certo. A fenotipagem, Divino, ela inclui aquilo que os nossos olhos estão observando, ela nos traz em relação a dados, em relação a valores. Então, os nossos olhos, eles enxergam, nós somos capazes de, através de escalas diagramáticas, avaliar as plantas em termos de doença, quanto a planta está doente, sempre de uma forma subjetiva em relação ao conhecimento técnico do profissional. A fenotipagem é a utilização de um equipamento para fazer esse tipo de análise. Então, a gente automatiza esse tipo de avaliação e aí, com isso, a gente tem diversos benefícios da utilização. Deixa eu ver se eu entendi. Como é que esse equipamento observa o desenvolvimento das plantas, assim, de forma diferente dos métodos tradicionais? Certo. Então, vamos pensar, né? Quando a gente está olhando para uma planta, como eu mencionei, a gente utiliza uma escala diagramática. Então, eu olho, observo e vejo qual a Uma porcentagem. escala o quê? Escala Uma diagramática, perdão. A escala diagramática, ela traz para a gente uma imagem da severidade da doença, de acordo com o tecido foliar, o quanto daquele tecido foliar ele está lesionado por uma doença, ele está doente. Então, eu como ser humano, eu olho a planta, olho para aquele papel, né? E aí eu traduzo aquilo que eu estou enxergando na planta e no papel. E aí eu coloco uma nota de avaliação. O equipamento, ele tem umas lâmpadas, umas luzes que eles emitem uma luz, e aí aquela luz, uma onda UV, ela é absorvida ou é transmitida, ela é refletida pela planta. Então, ao refletir, o equipamento ele recebe aquela informação e ele traduz em dados.
Então, os dados, ele vai trazer para a gente ali todos os valores da planta, diferentes variáveis, e ele vai dizer para a gente o quanto aquela planta está doente. Então, a gente tira isso do ser humano, da avaliação humana, que pode ocorrer a erro humano, e a gente leva isso para um equipamento. Então, para trazer em dados, assim, a avaliação humana, nosso erro experimental, ele pode chegar a uns 20%, 30% na casa de vegetação, até 30% no máximo. Com o equipamento, a gente reduz esse erro experimental para 3, 4, 5%. Então, a Nossa, gente aumenta a qualidade do estudo. muito interessante. E parece que tem umas imagens 3D, alguma coisa assim? Isto. Esse equipamento, que a BIT adquiriu, essa nova tecnologia, Hum, ela é exclusiva no Brasil. A gente tem outras empresas no Brasil que são produtoras, fornecedoras de equipamento de fenotipagem, mas um nível ainda muito inicial. O equipamento que a BIT adquiriu, ele já tem uma tecnologia que traz uma variável de dados maior, incluindo essa avaliação 3D da planta. Então, o que é avaliação 3D? Né? Aquilo que os nossos olhos veem. Então, ele gera a imagem total da planta, da sua base até a altura final. A gente consegue ver um desenho da planta. E aí, o que isso traduz para a gente? A gente consegue entender a altura da planta, quão verde ela está, qual que é a biomassa vegetal dela, e aí vai traduzindo em até 20 variáveis que a gente consegue utilizar, além de outras equações e gerar outros dados. você falou de 20 variáveis. Por que analisar essas 20? Eu não sei se eu posso chamar de características, né, essas variáveis, né? Por que isso é tão importante? Legal. Essas variáveis, elas são importantes, trazendo aqui para a Vitia, né? A Vitia hoje ela está alocada na maior planta, hoje eu estou alocada, né, como Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, na maior planta de defensivos biológicos da América Latina. E aqui, na área que eu estou responsável, que é o P&D agronômico, nós somos responsáveis pela validação da eficácia de todas as tecnologias que a companhia ela desenvolve. Então, não é só biológicos, mas trazendo aí para defensivos biológicos, a gente tem fungicidas foliares, fungicidas de solo, bactericidas, aí trazendo para outras linhas biológicas, inoculantes solubilizadores de nutrientes, fertilizantes, entre outras linhas. E aí, para cada tipo de metodologia, para cada tipo de tecnologia que a gente está gerando, nós temos uma metodologia adequada. Então, um processo de avaliação daquela tecnologia diferente. Então, para bactérias, nós temos uma bactéria específica no tomate. Para fungo, temos um fungo específico foliar para a soja. E aí tem um processo de análise diferente. O equipamento, então, para cada processo, uma metodologia, uma forma de se analisar. Com o equipamento, em uma única vez que ele passa sobre a superfície da planta, ele já gera automaticamente aquelas 20 variáveis que eu mencionei. Então, é interessante que em 30 segundos ali que ele vai passando, né, sobre a bancada onde estão as plantas, ele já gera isso de forma automática. Se fosse uma avaliação humana, a gente levaria ali entre 30 minutos a 1 hora para cada uma dessas variáveis. Variáveis que eu digo, tipo, é altura, variável 1, altura, variável 2, biomassa vegetal, variável 3, severidade, e assim por diante. Então, é nesse sentido. Bacana, interessante, bem interessante mesmo. Então, existe não só uma assertividade muito maior, você falou aí, reduzir em até 10 vezes a quantidade de erros, como uma economia de tempo muito grande. Seria isso. Isso, perfeito. E uma única vez que ele passa, já consegue gerar as 20 variáveis. Para a gente que está aqui de fora, que não entende bem da coisa, né? Cria uma curiosidade, né? Como é que um equipamento consegue, Jéssica, identificar doenças ou falta de nutrientes numa planta? É tão assim, é tão difícil para mim, que não estou no laboratório, que não vivo isso no dia a dia, imaginar. Eu fico imaginando a nossa audiência, também não deve ser muito fácil de entender, né? É, posso trazer uma analogia, mas assim, bem no conteúdo, eu sou agrônoma, eu não sou engenheiro do equipamento em si, mas eu vou trazer uma analogia para aquele formato que eu também entendo do equipamento, né? Nossos olhos, pensando aí na aplicação, quando a gente enxerga um objeto, a gente não enxerga o objeto em si, a gente enxerga a luz que é refletida naquele objeto. Então vamos imaginar ali uma bola colocada num sol, um gramado bem ensolarado. Quando é emitido a luz do sol, é emitido ondas, né, que a gente não enxerga, mas são ondas que são emitidas, e aquele objeto, vamos pensar, tem a bola e tem a grama. O material que ele é composto, ele vai absorver
algumas ondas do sol, que são da luz, né, que a gente não vê. A onda é refletida no objeto, então algumas ondas ele vai absorver, outras ele vai refletir. Então, de acordo com a do que o substrato ele é formado, do que é feito aquela bola, do que é feito o gramado, ele vai absorver uma quantidade de ondas e vai emitir outras. E logo, aquilo que a gente vai observar, né, a cor que a gente vai observar é resultado disso, do quanto ele absorveu, do quanto ele emitiu. Logo, se a bola for feita de tal material, ele vai ser vermelho, tal material vai ser amarelo, a grama em si também. Então, isso é o nosso olhar, né? E aí a gente olha aquele objeto que está tendo essa transmitância de luz, digamos assim, está absorvendo, está refletindo, a gente está enxergando, e o nosso cérebro vê, e aí o nosso cérebro, os nossos olhos, né? Eles enxergam, o nosso cérebro traduz a informação. Olha, é amarelo, olha, é verde. Então, isso é a parte humana, né? Aí vamos trazer para o equipamento. O equipamento não tem cérebro, mas digamos que ele tem a composição interna dele lá. Então, ele tem as lâmpadas que vão emitir a luz, que seria o sol, né? Vão emitir a luz, o objeto que é a nossa planta, ele vai absorver, vai transmitir. E na hora de transmitir, o equipamento ele recebe a informação e aí, digamos, o cérebro dele ele vai pegar essa informação e traduzir para nós no formato de dados. E aí a gente que vai usar esses dados, interpretar, analisar, e aí é um outro know-how, né, que a gente tem que ter aqui de traduzir essa informação que ele está gerando. Muito bacana ouvir você falando isso. Você entendeu, Divino? Entendi. Dia desses eu tava assistindo um vídeo, alguns dias atrás, e falava exatamente disso, né? Que a gente tem a ilusão de que enxerga pelos olhos. Não, que a gente enxerga aqui atrás, aqui da cabeça, aqui no cérebro, lá atrás, né? E foi mais ou menos isso que você falou, foi bem legal, bem em cima mesmo. O que que vocês conseguem enxergar com equipamento que com os olhos humanos vocês não conseguiam observar? Olha, caraca, desculpa, não, mas é uma ótima pergunta, porque dessas 20 variáveis, muitas delas eu não sabia que era possível existir. Então, para nós, a formato de Ah, avaliação como pesquisadora é uma forma tão simples. Então, é severidade, então é quanto do tecido está necrosado. Fitotoxidez, pensando aí em herbicidas, ou adjuvante potencializador de herbicida, novamente, é o quanto do tecido está necrosado. O solubilizador de nutrientes, a gente percebe que tem uma deficiência nutricional, que o tecido está um pouco mais roxo, amarelado, e aí a gente não consegue traduzir isso para informação, né, do quanto está amarelado, do quanto está com aquele tecido meio arroxeado, deficiência do nutriente. E aí o equipamento, ele já traz isso em dados, da porcentagem do roxo, digamos assim, né, porcentagem mais escura, mais necrosada, mais verde, ele traz todos os parâmetros de luz. Então, e aí através disso a gente consegue gerar as equações. Então esse para mim é muito mais. Não imaginava esse potencial, né. é muito doido. Para nós aqui é Mas meio complexo ainda. Como é que isso ajuda a desenvolver bioinsumos mais rápidos e precisos? legal. Como comentei, né, aqui na Vittel, a Vittel possui um portfólio completo na linha de insumos Hum, agrícolas, desde os defensivos hum. biológicos, inoculantes, fertilizantes, adjuvantes. E nós temos uma linha de pesquisa, bem no início eu mencionei, né, são mais de 30 pesquisadores, graduação, mestrado, doutorado, e a gente tem um trabalho desde da bioprospecção dos micro-organismos. Pra você ter uma noção, são mais de 10 micro-organismos no banco de micro-organismos da companhia, e aí desses tem mais de 30 que são espécies exclusivas, não tem nem na literatura do mundo. E aí é nós que vamos fazer o primeiro reporte desses micro-organismos, dar um nome para eles. Então, tudo isso é através dos trabalhos de pesquisa aqui internos, seja em laboratório e também em parceria junto com os ensaios no PID agronômico aqui dentro da instituição, daqui da companhia. Então, nós temos esse desenvolvimento de bioprospectar micro-organismos, de trabalhar com a formulação, de preparar diferentes formulações para esse micro-organismo, fazer essa validação e depois enviar isso para os mais de 160 pesquisadores que a companhia tem parceria. E aí, como é um volume muito grande, como eu mencionei, mais de 10.000 micro-organismos, tem um trabalho todo de testar a formulação, eh, isso a utilização do equipamento acaba acelerando o nosso estudo, no sentido de, às vezes nós precisávamos de 2, 3 trabalhos, e um trabalho que nós fizemos,
junto com os nossos dados, que a gente ainda segue fazendo algumas avaliações humanas, mas utilizando o complemento do equipamento, a gente já tem um resultado fechado com um ensaio, a gente não precisaria de 2 ou 3 ensaios. Então ele acelera no sentido de uma conclusão mais rápida da eficácia de determinado micro-organismo, formulação. Deixa eu, deixa eu tentar fazer um comparativo aqui. A Jéssica trabalhando com esse equipamento e eu, pesquisador, trabalhando manualmente. O que muda em relação ao nosso trabalho? Eu tenho mais informações, para dar a conclusão, digamos assim, eu e você estamos testando o mesmo produto, né. Uhum. Você vai dar a informação A, B, C. Eu vou dar a informação A, B e C, mais D até o final do alfabeto, digamos assim, para dar a conclusão da efetividade de um tratamento. Então eu apresento para você com uma assertividade maior sobre qual que é o mais eficiente. Toda vez que chega alguma coisa nova, uma ferramenta nova, alguma coisa que venha para auxiliar, com ela vem desafios. Qual foi o maior desafio Perfeito, para integrar essa nova ferramenta ao trabalho de pesquisa e desenvolvimento? perfeito. Foram anos de busca, assim, do equipamento em si, então a gente fez, foi por volta de 3 a 4 anos que nós ficamos estudando o equipamento. Foi um investimento alto, foi um investimento ali de aproximadamente R$ 1 milhão que nós tivemos nele. Então antes de adquirir, foi uma busca dos fornecedores primeiro nacionais, depois os fornecedores fora do país, e aí dos equipamentos que eram apresentados, qual que iria atender melhor nosso projeto de pesquisa aqui dentro. E aí do equipamento profissional também, então além do equipamento a gente precisa de um profissional mais capacitado para poder utilizá-lo, analisar os dados que são gerados, e também de infraestrutura. Então teve toda uma base antes de chegar no equipamento. E aí chegando no equipamento, a história de não gerar um elefante branco, né, de fazer a coisa acontecer e ter um retorno para a companhia. Então foi mais uma vez daí um outro trabalho de adequar, o estudo e nós ainda estamos, não vou dizer que está 100%, mas, eh, adequamos alguns estudos para serem utilizados, nós temos ainda outros estudos, outras validações, e aí cada vez que a gente busca: "Opa, precisamos de um novo projeto", então precisamos de um novo projeto que entre utilizando o equipamento, né, sempre utilizando o máximo. Então é um desafio que ainda nós estamos vivendo, assim, de utilizá-lo sempre ao máximo. Uhum. E aí, abertura também para a gente adquirir outro, né. Você falou de tomate mais cedo. Quais tipos de culturas esse equipamento pode ser usado? E como é que se faz esse ajuste entre as culturas? Nós utilizamos aqui, eu vou falar algumas culturas, então o tomate, o milho, soja, algodão, então as principais culturas de interesse, né, em parte de grãos, colerico, café também, cana. E o equipamento ele se adequa a qualquer uma dessas culturas. Alguns ajustes que a gente precisa fazer no sistema, no programa dele, mas nós adequamos a infraestrutura que nós temos hoje de bancadas, e casa de vegetação para recebê-la. Então no formato que nós estamos hoje é só utilizar ele, só passar. Com a aquisição desse equipamento, facilitou, uma aproximação maior de vocês com universidades, com centro de pesquisa ou não? Vocês trabalham isoladamente? Como é que é? Como é que funciona? É, hoje nós trabalhamos internamente aqui com o desenvolvimento inicial da tecnologia. Nós temos Hum. alguns parceiros também para esse desenvolvimento inicial, algumas universidades. E aí nós temos parceria com mais de 160 pesquisadores em mais de 160 instituições em todo o Brasil. E aí esses pesquisadores, essas instituições, eles nos auxiliam na condução de estudos a campo, condução de estudos de mecanismos de ação, que é para entender como que aquele produto atua sobre a planta, ou atua sobre um inseto, o organismo-alvo. E aí hoje, pensando aqui no desenvolvimento do equipamento em si, eu estou abrindo muito para os pesquisadores, mas nós temos já uma parceria, um bom relacionamento de trazer os acadêmicos para cá, para fazer algum trabalho que esteja envolvido com um projeto de pesquisa na universidade e que consiga utilizar também o equipamento. Então eu já encontrei alguns pesquisadores, já fiz essa oferta, e aí nós estamos abertos. Sempre pensando em qualidade, né, qualidade, da pesquisa em si.
E do quando pesquisador e para nós. tem muito produtor rural nos ouvindo, muitos estão nos ouvindo agora. Como é que isso vai chegar para ele na prática, em termos de resultado prático? Aquilo que nós estamos conversando aqui agora, como é que ele vai sentir lá na lavoura dele? Legal. Olha, eu entendo que por 2 vias, uma em mais, qualidade na eficácia dos produtos. Então, desde a ponta inicial, a gente está aumentando a qualidade na ponta inicial de validação desses produtos. Desde do início, a gente está colocando mais qualidade na entrega de eficácia. E velocidade também. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter, acredito não, nós teremos, porque nós já temos os dados para o próximo ano, em 2027, nós teremos novas tecnologias que são produtos da utilização também desse novo equipamento. Utilizando, né, este novo equipamento. Hoje em dia, tudo que é novo, tudo que é disruptivo, acaba ficando obsoleto muito rapidamente, né? Porque a tecnologia ela avança numa velocidade muito grande e principalmente agora com esse uso massivo da inteligência artificial, aí parece que as coisas estão assim, indo numa velocidade muito maior, né? O que que você acredita que será possível desenvolver nos próximos anos com essa capacidade de análise que já existe hoje? Olha, daqui eu acredito que possa gerar, dados através de novas equações, de novos algoritmos, pensando aí até no uso associado da inteligência artificial. Então, tanto hoje, né, a gente já consegue utilizar a inteligência artificial para analisar melhor os dados que são gerados. Nós também temos a atualização do software também que é realizado todo ano para garantir que novas tecnologias estejam ali de forma atualizada anualmente. E aí, nos próximos anos, mais equações, eu imagino. Equipamentos novos devem porque dados eles são muito importantes quando eles são utilizados, né, quando eles têm função, né, o dado por si só, ele não quer dizer nada, né, ou seja, surgirem mais equipamentos que possam aproveitar melhor esses dados, fazendo com que na prática, lá no final, né, na hora da produtividade, renda uma saca a mais, 2 sacas a mais por hectare, seria mais ou menos isso? É isso, isso. A utilização da tecnologia para gerar equações que possam ser interpretadas, né, isso que eu falo. Novos Uhum. dados, e utilização da inteligência artificial também, para através dos dados que são gerados, pensando na atualização do software que é realizada, os dados que são gerados, a utilização de inteligência artificial para maior interpretação daquilo que é gerado. No caso da Vitia, o que que a empresa pensa em termos de pesquisa, desenvolvimento? Eles pensam em trazer mais pessoas, fortalecer ainda mais o time? Qual que é o pensamento da empresa nesse sentido? É, hoje nós estamos entrando com maiores parcerias com as universidades. Então, o time em si, eu diria que Hum. é um primeiro ponto. E todo ano nós temos a entrada de novos profissionais, aqui dentro da área, para aumentar o time, e profissionais em linhas específicas, às vezes, de estudo que a gente está trabalhando, a gente precisa de um know-how mais específico. E também e outro ponto também em relação à parceria com as universidades, que são também direcionar parte dos nossos projetos, além de conduzir aqui internamente, mas ampliar os estudos em universidades que têm um foco naquela linha de pesquisa. Então, hoje nós temos aqui estudo em andamento 85 projetos. Então, destes 85 projetos, parte a gente vai conduzir aqui e a gente vai direcionar também alguns projetos para a condução pelas instituições. Então, nós temos parceiros entre as federais, as estaduais. Hoje o Brasil tem quase 200 parceiros comerciais no mundo, né? São muitos países, inclusive até o Ministério da Agricultura acabou de comemorar agora a abertura de mercado de número 500, né? Porque tem abertura de mercado para tudo, né? Para coisas que a gente nem imagina dentro do agronegócio. E todos esses mercados têm cobrado do Brasil cada vez mais sustentabilidade. Como é que a pesquisa pode ajudar o produtor rural a se tornar cada dia mais sustentável? Legal. Aqui na nossa linha de base, a sustentabilidade ela faz parte de um dos critérios de início de desenvolvimento de uma nova tecnologia. Então, desenvolvimento inicial, aliás, surge a ideia. Novo produto é uma nova tecnologia. Critério, tem que ser sustentável. E aí a gente parte dentro da sustentabilidade. Qual que é a matéria-prima que a gente vai utilizar? Quem que é o fornecedor dessa matéria-prima?
qual que é o nível de toxicidade que tem, então tem que ser baixo. E aí a gente já parte para uma parte de regulamentação que tem que se enquadrar na parte da lei de bioinsumos, então a gente vai entrando em diferentes filtros para trazer uma tecnologia que ela entregue qualidade, entregue eficácia desde o início e esteja de acordo com o termo, né? O termo em si e o uso da sustentabilidade em si. Legal, bacana. Gostei da prosa, viu? Eu não sei você, o que você achou, Jéssica? Eu achei legal. Assim, como eu te disse, Eu acho é um gostoso. mundo que para nós que estamos aqui do lado de fora é muito novo, né? Você fala assim, é interessante te ouvir falar, porque você fala assim como se tudo fosse tão fácil, né? Porque você vive isso no dia a dia. Mas pra gente não, é novo, é disruptivo e é legal a gente saber que tem gente trabalhando na pesquisa para que nós nos tornemos cada dia mais sustentáveis, possamos atingir novos mercados, produzir cada vez mais e fazer com que esse país cresça e forneça alimento para o mundo. Obrigado, foi um prazerzão conversar com você. Muito obrigada, Gibino, pela oportunidade, pelo espaço aí de poder falar um pouco dessa tecnologia e da VIT em si, né, da área de pesquisa e desenvolvimento que nós somos tão orgulhosos assim, em trabalhar. Espero que tenha conseguido deixar claro ali, né, em relação a isso, e qualquer coisa fica à vontade também, tato, estou à disposição e muito obrigada mesmo pelo momento. Tá joia, eu que agradeço. Gente, ela falou tudo, né? A gente ser orgulhoso daquilo que faz, né? A partir do momento que você ama o que você faz, existe ali um orgulho intrínseco, né? E o agronegócio, ele proporciona isso, né? Esse orgulho de saber que nós ajudamos a alimentar o mundo. Eu conversei com a Jéssica Brazal, que é gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Vitia. E o tema da nossa entrevista foi: Tecnologia inédita acelera pesquisas com bioinsumos no Brasil. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.